Marli Nunes, estou aqui nesta tarde para fazer essa live com vocês. Vou ler aqui alguns versículos da palavra do Senhor. Vou ler aqui: a Bíblia é uma fonte inesgotável de graça e vida para os seus ouvintes. Por isso, quem programa a palavra de Deus pode recorrer a inúmeras passagens simples, mas fundamentais para o conhecimento de todos. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor magnífico de Deus, expresso através de seu Filho unigênito, é incondicional e está disponível para você que crê em Jesus. Jesus deu a sua maior prova de amor quando veio a este mundo para nos resgatar, morrendo e ressuscitando, para podermos ter uma relação com Deus. E agora, como podemos receber este presente de salvação? É preciso crer. A fé é o único requisito para ter acesso à graça de Deus em Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos meditar também em Josué, capítulo 1, versículo 9. Não foi eu que ordenei, seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você andar. Esteja disposto para obedecer às ordens de Deus. Ele não apenas encoraja a ter bom ânimo na vida, mas nos chama para uma vida de obediência e lealdade a Ele e a sua palavra. A presença de Deus é constante na vida do crente. Ele promete estar conosco sempre. Todos os dias da nossa vida, o Senhor promete estar conosco. Amém, meus irmãos? Todos os momentos, o Senhor está conosco. Nós não precisamos temer, porque o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos tempos. Ele nunca nos deixará. Ele sempre vai estar ao nosso lado. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. É o nosso socorro bem presente nos momentos de angústia. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Assim como fez ao rei Salomão, o Senhor também alerta sobre os perigos de nos desviarmos da sua vontade. Mas se somos reconhecidos como povo de Deus, devemos chamar pelo Senhor. Há sempre uma segunda oportunidade para aqueles que se convertem ao Senhor. Abandone os seus maus caminhos e venha para Cristo, o caminho da vida e da paz. Busca o Senhor de todo o seu coração. Busca o arrependimento, a oração, a humildade, porque são passos fundamentais na busca da restauração divina. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Isaías 40, versículo 28 e 31. Será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é um Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Voam bem alto como águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Deus é eterno e criador. Ele não se cansa, jamais desanima e nem nunca desiste de nós. Apesar da sua grandeza e excelência, Ele nos acolhe com seu amor e renova nossas forças diariamente. O Senhor leva aqueles que confiam nele a voar nas alturas, desfrutando da sua proteção e força para prosseguir no seu caminho. Marcos 16:15. E disse: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura.
Prega o Evangelho a tempo e a fora de tempo. A ordem de Jesus foi clara e os discípulos daquele tempo cumpriram de tal forma que o Evangelho chegou até nós. Grandes são as promessas e o poder de Deus sobre aqueles que buscam cumprir esse mandamento de Cristo. Além do nosso empenho, o Espírito Santo atua milagrosamente, tornando a mensagem acessível aos ouvintes da palavra. Vamos nós também levá-lo adiante. Nós temos um compromisso de levar a palavra do Senhor adiante, né? Nós não podemos nos calar, né? Temos que fazer o ID do Senhor, temos que fazer aquilo que o Senhor ordenou. O Senhor nos chamou para pregar a palavra dele. Por isso nós temos que fazer a vontade dele. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Assim diz a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, que a Ele pertence o poder, o reino, a glória para todos sempre. Amém. Sejam todos bem-vindos. Deus abençoe cada um de vocês. Deus derrame muitas bênçãos sobre sua vida nessa tarde. Não sei o que você está passando, mas o Senhor sabe. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará por você e por sua família. Por maior que seja a luta, por maior que seja a dificuldade, o Senhor está no controle. A palavra do Senhor nos diz, né, que até nossos fios de cabelo estão contados, que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem a permissão do Senhor. O Senhor está cuidando de nós, o Senhor está cuidando do seu filho, o Senhor está cuidando da sua família, o Senhor está cuidando da sua esposa, do seu esposo, o Senhor está cuidando de tudo. Nessa porta de trabalho que você tanto pede ao Senhor, o Senhor vai abrir no tempo dele. É só você buscar Ele em primeiro lugar. Busca o Senhor em primeiro lugar e as demais coisas lhe será acrescentado. Não deixe de adorar Ele, não deixe de buscar, não deixe de ir na casa dele, porque lá na casa do Senhor a gente se reúne com os irmãos, a nossa fé fica mais forte. Nós podemos buscar Ele também no nosso lar, mas quando a gente vai na igreja, a gente se fortalece mais, porque a gente une a nossa fé com a fé dos nossos irmãos, e a nossa fé fica mais forte, para que nós possamos buscar Ele, adorar Ele. Se nós buscar Ele em primeiro lugar, nós podemos descansar, porque a palavra do Senhor diz: busca primeiro o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se nós buscar Ele, tudo mais Ele acrescentará para nós. Ele não vai deixar nós passar falta de nada. Se você precisa de um trabalho, Ele vai abrir a porta. Se você está orando para encontrar uma pessoa de Deus, no tempo de Deus, Deus vai enviar. Não precisa você procurar, Ele vai enviar no tempo dele, na hora dele, porque tudo é no tempo de Deus, não é no nosso tempo não, é no tempo do Senhor. E nós temos que esperar o tempo de Deus para todas as coisas. Você está esperando, né? Orando e esperando. E confia que no tempo dele tudo vai se tornar melhor na sua vida. Deus vai realizar, né, aquele sonho. Mas se for também da vontade dele. Porque se nós temos um sonho, os sonhos do Senhor são melhores que os nossos. Se você tem um sonho, saiba que o sonho de Deus para a sua vida é melhor que o seu. Ele tem planos maravilhosos para nós. Ele tem coisas boas, coisas maravilhosas para entregar em nossas mãos. Só depende de nós fazer a vontade dele, né? Porque a palavra do Senhor nos diz que a obediência traz as bênçãos, e a desobediência traz a maldição. Se nós obedecer o que Ele nos ordena através da sua palavra, nós vamos ter as bênçãos. Se nós não obedecer, nós vamos perder essas bênçãos. Então vamos procurar sempre ouvir o que a palavra do Senhor nos diz, para que nós possamos um dia desfrutar das bênçãos que o Senhor tem para nos oferecer. Vamos plantar, né? Que tudo que a gente planta de bom a gente colhe. Se a gente plantar algo ruim, a gente vai colher. Se a gente plantar algo bom, a gente vai colher. Então vamos plantar coisas boas, para que no futuro nós possamos colher coisas boas. Porque assim diz a palavra do Senhor, né? Nós temos que plantar coisas boas. Que tudo que plantamos, colhemos.
Se nós já plantamos coisas que não foram boas e hoje nós estamos colhendo esses frutos, vamos pedir perdão ao Senhor, né? E vamos começar a plantar coisas boas, para que lá na frente a gente possa colher os frutos bons que nós estamos plantando hoje. Entrega tudo nas mãos do Senhor, meu irmão, minha irmã. Se você está triste, está desesperado, não sabe que caminho seguir, não sabe que rumo tomar, confia no Senhor. Você não está sozinho, não. Ele está com você. Ele está contigo em todos os momentos da sua vida. O Senhor está com você. Ele está cuidando dos mínimos detalhes. Essa peleja não terei se pelejar, assim diz o Senhor. Você não precisa ficar preocupado. Perdão, irmão, o celular virou aqui. Você não precisa ficar preocupado, não. Você tem que deixar o Senhor agir. Não fique triste, não fique desesperado. Tranca a porta do seu quarto e ora, como diz a palavra do Senhor. Entrega tudo, seus desejos, seus sonhos, e fale com o Senhor. Senhor, se isso for da tua vontade, que venha realizar a minha vida. Mas se não for, o Senhor não deixe realizar. Porque os seus planos são melhores do que os meus, Senhor. Às vezes Deus fecha uma porta na vida da gente para abrir uma melhor. E às vezes a gente não entende, né? Às vezes, né? Falo sempre aqui pro meu filho. Às vezes ele ou alguém, né? Possa gostar de alguém e aquela pessoa vai termina o namoro e a pessoa não entende. Aí fala assim, ah, porque aconteceu isso? Aí chora. Mas às vezes é um livramento, irmão, que o Senhor está dando, porque uma pessoa melhor Deus tem preparado para essa pessoa, para esse jovem, para esse irmão, para essa irmã que está solteira, que está buscando um companheiro, uma companheira. O Senhor tem pessoa orando também, pedindo, né, um homem, uma mulher de Deus. E no tempo de Deus, Deus vai unir essas vidas. Nós temos que esperar no Senhor, tem que permanecer fiel ao Senhor, porque o Senhor tudo sabe, tudo vê. Não pode desesperar, tem que ficar firme com o Senhor, sendo fiel ao Senhor. E no tempo do Senhor, o Senhor vai trazer, né, essa pessoa. Mas não pode ficar procurando, tem que deixar o Senhor trazer, é no tempo dele, é na hora dele. O Senhor supre todas as necessidades. Você pode estar até sozinho, mas se você estiver com o Senhor, você não vai se sentir sozinho. Sempre falo aqui pro meu filho, não é dinheiro, não é namorada, não é casamento, não é nada disso que vai encher o coração da pessoa, o vazio que tem no coração. Essas coisas são boas, são, mas não preenche o vazio que existe dentro do coração do ser humano. Somente o Senhor preenche o coração do ser humano. Como o Senhor preenche o coração? Através da busca da palavra, da oração, do louvor, adorar Ele. Quando a gente adora Ele, Ele preenche o nosso coração. A gente pode estar até sozinho, mas quando a gente está buscando o Senhor, a gente não se sente só. A gente sente que o Senhor está conosco, o Senhor está cuidando de nós. E quando a gente não está buscando o Senhor, a gente se sente sozinho no meio da multidão. A gente pode estar com 1000 pessoas ao nosso redor e a gente se sente só. Pode estar com a melhor pessoa do mundo do lado, mas a pessoa se sente só. Porque a gente só vai encontrar verdadeiramente o preenchimento para esse vazio quando a gente começar a buscar ao Senhor, adorar ao Senhor e obedecer ao Senhor. Porque o vazio do nosso coração, somente o Senhor pode preencher. Como que Ele preenche? É através da palavra, da oração, do louvor, através de uma busca constante. Todos os dias nós precisamos adorá-lo, todos os dias nós precisamos orar, agradecer, porque todos os dias nós alimentamos a nossa carne, né? Nós jantamos, almoçamos, lanchamos, e muitas vezes, meus irmãos, nós não alimentamos o nosso espírito, nós não se alimentamos da palavra, nós não adoramos ao Senhor. Por isso que às vezes fica aí esse vazio, essa tristeza, sempre aquela sensação que está faltando algo. Por quê? Porque a nossa alma muitas vezes está pedindo socorro, ela está com fome, fome e sede da palavra do Senhor, fome e sede de ouvir a palavra, fome e sede de adorar o Senhor, de obedecer ao Senhor, para que o nosso coração e a nossa alma seja preenchido, seja saciado, nossa alma possa se saciar, possa se sentir feliz, satisfeita
nós temos que fazer isso, meus irmãos. Todos os dias temos que tirar um tempinho para alimentar a nossa alma, cuidar da nossa alma tão bem como nós cuidamos do nosso corpo. Nós não ficamos nem um dia sem tomar o banho, não ficamos nem um dia sem escovar nossos dentes, sem pentear nosso cabelo, não ficamos nem um dia sem almoçar, sem lanchar. Então, meus irmãos, nós alimentamos muito bem a nossa carne, então a gente tem que procurar alimentar também a nossa alma, que a nossa alma precisa do alimento. E o alimento da nossa alma é a palavra. Não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Nós temos que todos os dias ler um versículo da Bíblia, todos os dias orar, todos os dias cantar pelo menos um louvor para adorar o Senhor. Porque tem até um ditado que fala, né, quem canta o mal espanta. Mas nós não podemos, não é qualquer música, né, que a gente canta que vai espantar esse mal. É louvando e adorando o nome do Senhor. Eu até já vi um filme onde o casal, no começo do casamento, eles viviam super bem. Só que com o decorrer do tempo, o marido se irritava com a mulher. Tudo que ela fazia, ele se irritava. Então ela orou a Deus e Deus mostrou para ela que ela devia louvar. Ela começou a louvar a Deus. Toda vez que o marido vinha para reclamar, para brigar com ela, e se irritava com ela facilmente, tudo que ela fazia, ela começava a adorar. Às vezes quando ele chegava assim em um cômodo da casa, ela estava no outro já louvando. Aí ele, de repente, ele melhorava. Ele ouvia aquele louvor, ele se transformava. Ele ficava calmo, porque o louvor, né, espanta o mal. Quando ela começava a adorar a Deus, aquele mal que estava nele saía. E ele foi só sendo tocado pelo Senhor. Todos os dias ela foi fazendo isso que o Senhor ordenou para ela, e o mal saiu da vida daquele homem. E ele começou a tratar ela melhor, arrependeu, né, do modo que ele estava tratando ela, pediu perdão a ela e começaram a viver em paz. Então, meus irmãos, a gente tem que louvar mais. Já teve momentos em minha vida que eu falei com o Senhor, Senhor, não tem saída, o que eu faço? Eu não sei mais o que eu faço. Tudo que eu pude fazer eu já fiz. Me mostre uma solução, Senhor. E o Senhor falava para mim, adora o meu nome. Louva. Começava a adorar o Senhor e eu via tudo sendo abençoado. Tudo que era tristeza, que era dor, o Senhor ia dando paz, refrigério, e tirando tudo aquilo que não vinha dele. Então, meus irmãos, e o que o Senhor tocou para me falar para vocês nessa tarde, adore ao Senhor. Hoje eu estava ouvindo uma irmã falando, né, às vezes nós somos chamados para pregar a palavra, somos chamados para adorar o Senhor, somos chamados para entrar em uma rede social, assim como eu estou entrando aqui agora no TikTok, para falar da palavra, e às vezes a gente fica com vergonha, fica com medo, mas o Senhor chamou. Se o Senhor chamou, a gente tem que fazer o ID dele, a gente não pode ficar de boca fechada, porque senão também tem as consequências, como teve as consequências para Jonas. Jonas foi um escolhido, né, para levar a palavra até Nínive, e ele não queria ir, ele foi para outro lugar, e veio aquela tempestade, né, aquele vento forte, e Jonas foi jogado ali no mar, foi engolido pelaquela baleia, e sofreu demais no ventre daquela baleia. Deus ainda deu uma oportunidade para Jonas. No ventre do peixe, Jonas orou ao Senhor, e Deus fez com que a baleia vomitasse Jonas na praia. E Jonas teve que fazer aquilo que o Senhor mandou. Foi até Nínive, pregou a palavra, e muitas pessoas ali se converteu. Muitas pessoas, né, abandonou o erro e voltou para Deus. Muitas vezes, irmão, nós fazemos como Jonas, nós queremos fugir do nosso chamado, e por isso às vezes sofremos tanto. Hoje foi muito forte o que eu ouvi, foi muito forte o que eu ouvi a missionária falando, através aqui das redes sociais. Ela falou que tinha uma irmã que não queria, todas as vezes que alguém chamava ela para pregar, ela falava que ela não podia. E depois, meus irmãos, assim, estou passando para vocês o que a irmã falou. Eu não posso afirmar porque eu não sei
se realmente aconteceu, mas eu acredito que sim, porque a irmã, eu acho que não ia estar passando a informação se não fosse verdade. Ela falou que essa irmã, Deus deu todas as oportunidades a ela, mas naquele dia a porta ia se fechar para ela e Deus ia levar ela, porque é muito forte, meus irmãos, muito forte. Por quê? Porque ela teve todas as oportunidades para estar pregando, e toda vez que ela recebia um convite para levar a palavra, ela falava que ela não podia, que ela estava ocupada. E quando ela pediu essa irmã para orar por ela, Deus falou através dessa irmã que tudo para ela ali já estava já determinado, que ela não ia mais, ele não ia mais dar oportunidade para ela. Todas as oportunidades que ele tinha de dar, ele já tinha dado. É muito forte, meus irmãos. Quando eu ouvi isso hoje, eu sei que eu tenho um chamado também, às vezes eu fico assim um pouco tímida para abrir as redes sociais, para estar falando. Mas quando eu ouvi isso, Deus falou fortemente comigo: filha, vai lá e fala da minha palavra. Que às vezes nós passamos luta e prova, e muitas vezes nós não sabemos por quê. É porque muitas vezes nós fazemos como Jonas, irmão. Nós queremos fugir. Nós achamos assim, tem muita gente já pregando, não vai precisar eu ir lá pregar. Tanta gente mais sábio, mais inteligente, mais estudado. Porque eu, né? Mas se o Senhor chamou, Ele capacita. Se o Senhor quer salvar uma alma através de você, não vai ser através de outra pessoa que Ele vai salvar. Vai ser através de você. Se Ele te escolheu para salvar essa vida, para salvar essa alma, pode ter 1000 pessoas, não pode ser muitas pessoas, milhões, que seja mais sábio, que seja mais inteligente, que tenha mais estudo. Mas se o Senhor escolheu você para salvar essa alma, né, através de você, Ele quer salvar uma alma, vai ser através de você, não vai ser através da outra pessoa. Então, meus irmãos, vamos fazer o ídolo do Senhor, vamos fazer a vontade do Senhor. Você também que tem vontade de fazer uma live, tem vontade de pregar a palavra, abre aí a câmera do seu celular e fala do amor de Deus, porque o Senhor está voltando, né? E Ele quer salvar todos. Ele quer que nós vamos para a glória com Ele. Ele não quer que ninguém fique aqui sofrendo. Tem até um louvor que fala, muitos vão ficar chorando, ficar soluçando sem poder subir. E nós temos que fazer o ídolo do Senhor e pregar a palavra para que todos possam encontrar o Senhor, para que todos sejam salvos, que esse é o desejo do Senhor. Porque o Senhor, Ele é misericordioso, Ele é bom e Ele quer salvar todos. E para que as pessoas possam ouvir a palavra, nós precisamos falar da palavra. Que Jesus veio e derramou o sangue dele para nos salvar. Ele fez a parte dele e agora só depende de nós obedecer a Ele, fazer a vontade dele, adorar Ele, para que um dia nós também possamos subir junto com Ele para a glória. Nós não sabemos o dia, não sabemos a hora que Ele vai nos buscar, ou que Ele vai nos chamar, ou que Ele vai voltar. Nós sabemos que esse dia vai chegar, por isso nós temos que nos preparar. E temos também que alertar os nossos irmãos para que eles venham se preparar para esse grande dia. Porque a palavra do Senhor disse que vai ter choro, vai ter ranger de dente. Muitos vão querer entrar e não vai poder. Que nós possamos, meus irmãos, se preparar. E não sejamos nós, essas pessoas que vai ficar chorando, ficar soluçando, que vai querer subir e não vai poder. Que nós possamos estar preparados nesse grande dia para o encontro com o Senhor. Porque esse dia vai chegar, meus irmãos. Não sabemos o dia nem a hora, só sabemos que esse dia vai chegar. Porque céus e terra passarão, mas a sua palavra não passará. Se o Senhor falou que Ele vai voltar, é porque Ele vai voltar. Ele está dando mais um tempo, né, para que possamos se preparar, para que pessoas possam chegar a Ele, possam abandonar o erro, o pecado, possam voltar o coração para Ele, fazer a vontade dEle, de aceitar Ele como Senhor e Salvador, para que Ele possa salvar todos, porque o desejo dEle é salvar todos. Ele veio para salvar todos, mas Ele também deu livre-arbítrio. Ele não obriga ninguém,
Ele deixou, né, nós livre para que nós possamos aceitá-lo com amor de todo o nosso coração e fazer a vontade dele por amor, não por obrigação. Então, se você já aceitou Jesus, continua adorando e servindo a ele. Se você não aceitou, aceita ele nessa tarde. Procura uma igreja mais próxima da sua casa e fala que você quer aceitar Jesus. Muitas vezes, irmãos, nós não entendemos sobre isso. Eu lembro, irmãos, quando eu ainda era de outra religião, nem vou falar o nome, né, por respeito, mas os irmãos falavam que eu tinha que aceitar Jesus. E eu, como já fazia muitas minhas orações, já lia a Bíblia, eu chorava e dizia assim, esses irmãos não sabem que eu já tenho Jesus. Porque eles ficam falando que eu tenho que levantar a mão para Jesus. Mas eu não entendi, irmãos, que a gente tem que dar um sinal diante das pessoas. A palavra do Senhor diz que a gente tem que levantar a mão para o Senhor diante dos homens. A gente tem que aceitá-lo diante dos homens. E todas as vezes que nós aceitamos, né, o Senhor, quando alguém aceita o Senhor como Salvador, o seu nome é escrito no livro da vida. E seu nome é escrito lá no céu. Amém, meus irmãos? Eu agradeço a Deus por essa rica oportunidade de estar aqui levando a palavra dele. E eu digo para você nessa tarde, Jesus te ama. Você é muito importante para o Senhor. Jesus te ama muito. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais ele fará por você e por sua família. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém, meus irmãos? Glória, glória, glória a Deus. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais ele fará por você e por sua família. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Vencendo vem Jesus. Vamos louvar o Senhor, meus irmãos. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele é digno de toda a honra, toda a glória. Vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. O que foi, pai? Pode pegar o remédio ali pra mim, por favor? Olha só, pai, Glória, assim não vai glória dar. a Deus. Aleluia, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é conquistador do reino, glória para sempre. A batalha já soou, Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou, inimigo em retirada. Seu furor já demonstrou, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Deixa a glória refulgente sobre os nuvens descerá, e as nações de da terra com o poder governar.
de santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim, entronizando as nações, irá julgar todos grandes e pequenos, o juiz adentrará. Os reunidos triunfantes lá do céu irão cantar. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Uma boa tarde, meus irmãos, a paz do Senhor. Fique com Deus e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Amém?